Olá, eu sou o Dr. Ednardo Farias, urologista especializado em saúde masculina, e hoje vamos falar sobre um tema que gera muita curiosidade e também alguma polêmica. Será que existe realmente uma fruta que pode prejudicar a ereção, especialmente depois dos 60 anos? E mais importante, o que você precisa saber sobre alimentação e desempenho sexual? Ao longo dos meus anos de prática clínica, atendi inúmeros pacientes que chegavam buscando soluções mágicas na alimentação, ou então culpando alimentos específicos pela dificuldade de manter uma boa ereção. A verdade é que a relação entre alimentação e saúde sexual existe sim, e é muito mais importante do que a maioria das pessoas imagina. Mas preciso deixar algo muito claro desde o início. Não é um alimento isolado que vai destruir ou salvar sua potência sexual. O que realmente faz diferença é o conjunto de hábitos alimentares que você mantém ao longo do tempo. Ainda assim, algumas escolhas específicas, quando feitas em excesso ou no momento errado, podem sim atrapalhar a circulação, aumentar o risco de diabetes, prejudicar a produção de hormônios e, consequentemente, afetar diretamente a função erétil. Antes de revelar qual fruta pode ser problemática, você precisa entender como funciona o mecanismo da ereção e como a alimentação interfere nisso. O desempenho sexual masculino depende basicamente de 3 pilares: vasos sanguíneos saudáveis, equilíbrio hormonal adequado e controle emocional. Para ter uma ereção, o sangue precisa circular bem e chegar em volume suficiente até o pênis. Os hormônios, principalmente a testosterona, precisam estar em níveis adequados para manter o desejo e a capacidade de resposta. E o sistema nervoso precisa estar tranquilo o suficiente para permitir que todo esse processo aconteça naturalmente. Qualquer fator que comprometa um desses 3 pilares pode resultar em dificuldade de ereção. E a alimentação interfere diretamente nos 3. Uma dieta rica em açúcares, gorduras ruins e alimentos ultraprocessados inflama o corpo, aumenta o colesterol, eleva a glicose no sangue e compromete a saúde dos vasos sanguíneos. Quando isso acontece, o pênis é um dos primeiros órgãos a sentir os efeitos. E sabe por quê? Porque as artérias que levam sangue ao pênis são muito finas, bem menores que as artérias do coração ou do cérebro. Então qualquer problema vascular aparece primeiro ali. Por isso, muitas vezes, a dificuldade de ereção é o primeiro sinal de que algo não vai bem com a circulação, com o coração ou com o metabolismo. Agora, vamos ao ponto principal. Qual é a fruta que pode prejudicar a ereção quando consumida em excesso, especialmente após os 60 anos? A resposta pode surpreender você. A banana muito madura, consumida em grandes quantidades e sem equilíbrio. Eu sei que você deve estar pensando: mas doutor, sempre ouvi dizer que banana é saudável, que dá energia, que é rica em potássio, que faz bem para os músculos. E tudo isso é verdade. A banana é realmente uma fruta nutritiva, rica em potássio, magnésio, fibras e vitaminas. Todos nutrientes importantes para a saúde cardiovascular, muscular e nervosa. O problema não está na banana em si, o problema está na quantidade, na forma como ela é consumida e no contexto metabólico de quem está comendo. Deixe-me explicar com mais detalhes. A banana, especialmente quando está bem madura, tem um índice glicêmico elevado. Isso significa que ela provoca um aumento rápido e intenso da glicose no sangue. Para uma pessoa jovem, saudável, que pratica exercícios regularmente, 1 ou 2 bananas por dia não representam problema algum. Mas para um homem acima dos 60 anos, que já pode ter algum grau de resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes diagnosticado, e que muitas vezes tem um estilo de vida mais sedentário, o consumo excessivo de banana pode ser problemático. Quando você come várias bananas de uma vez, ou consome banana madura em preparações muito calóricas, como vitaminas, com leite condensado, aveia, açucarada, bolos, o que acontece
é um pico muito alto de glicose no sangue. Esse pico exige que o pâncreas produza uma grande quantidade de insulina para controlar o açúcar. Com o tempo, se isso acontece repetidamente, o corpo desenvolve resistência à insulina. O pâncreas precisa trabalhar cada vez mais e, mesmo assim, a glicose não é controlada adequadamente. O resultado é ganho de peso, acúmulo de gordura abdominal, inflamação crônica e, eventualmente, diabetes tipo 2. E qual é a relação disso? Com a ereção, a relação é direta. O excesso de glicose no sangue causa um processo chamado glicotoxicidade, que danifica tanto os vasos sanguíneos quanto os nervos. Quando os vasos do pênis são danificados, o fluxo de sangue diminui. Quando os nervos perdem sensibilidade, a resposta ao estímulo sexual fica comprometida. Em outras palavras, o consumo exagerado de alimentos que elevam muito a glicose, incluindo a banana madura em excesso, pode acelerar o processo de disfunção erétil em homens acima dos 60 anos. Muitos dos meus pacientes chegam ao consultório dizendo que comem frutas sem limites, achando que por serem naturais não podem fazer mal. Mas a verdade é que a dose faz o veneno. Uma banana por dia, consumida de preferência no período da manhã e combinada com outros alimentos que contenham fibras e proteínas, é perfeitamente saudável. Mas comer 3, 4 bananas de uma vez, ou fazer aquelas vitaminas enormes com banana, aveia, leite condensado, achocolatado e outras frutas doces, pode ser desastroso para quem já tem dificuldade de controlar a glicose no sangue. Além do impacto direto na glicose, o consumo excessivo de banana aumenta significativamente o total de calorias da dieta, favorecendo o ganho de peso. E o excesso de peso é um dos maiores inimigos da função erétil. Por que o excesso de peso atrapalha tanto? Porque provoca alterações hormonais importantes. A gordura abdominal não é inerte. Ela é metabolicamente ativa e produz substâncias inflamatórias. Além disso, há um processo chamado aromatização, onde a testosterona é convertida em estrogênio. Resultado: menos hormônio masculino disponível, menos desejo sexual, menos capacidade de ter e manter ereções. Eu não estou aqui dizendo que você deve eliminar a banana da sua vida. Longe disso. O que quero deixar muito claro é que o excesso de frutas com alto índice glicêmico pode sim prejudicar a saúde sexual, principalmente em homens acima dos 60 anos que já apresentam fatores de risco, como sobrepeso, resistência à insulina ou diabetes. A banana foi o exemplo que escolhi porque é uma das frutas mais consumidas no Brasil e está presente no dia a dia da maioria das pessoas. É barata e acessível, mas o mesmo alerta vale para outras frutas muito doces, quando consumidas em excesso. Uvas passas, tâmaras, caqui muito maduro, manga em grandes quantidades, melancia em excesso. O segredo está no equilíbrio e na variedade. Uma banana pela manhã, como parte de um café da manhã balanceado, não vai fazer mal algum. O problema surge quando ela é consumida de forma descontrolada, várias vezes ao dia, em grandes quantidades, muitas vezes combinada com outros açúcares. Então, se você tem mais de 60 anos e quer preservar sua função erétil, minha recomendação é: consuma frutas sim, mas com moderação e sempre variando. Prefira frutas com menor índice glicêmico como maçã, pera, morango, ameixa, kiwi e abacate. Quando for comer frutas mais doces como banana, manga ou uva, combine-as com fontes de fibra ou proteína para reduzir o impacto na glicose. Agora que você entendeu o problema específico da banana em excesso, preciso ampliar essa conversa, porque não é apenas uma fruta que determina a saúde sexual. É o padrão alimentar geral que você mantém ao longo dos anos. E esse padrão tem efeitos profundos e interligados sobre múltiplos sistemas do corpo. Vamos começar falando sobre obesidade. O excesso de peso, especialmente o acúmulo de gordura na região abdominal, é um dos principais fatores de risco para disfunção
erétil. Isso acontece porque a gordura visceral, aquela que se deposita ao redor dos órgãos internos, não é simplesmente um depósito de energia. Ela é metabolicamente ativa e produz substâncias inflamatórias que prejudicam o funcionamento dos vasos sanguíneos e interferem nos hormônios. Além disso, a obesidade aumenta drasticamente o risco de desenvolver hipertensão, diabetes tipo 2 e colesterol alto, condições que diretamente comprometem a circulação sanguínea. E como a ereção depende fundamentalmente de um bom fluxo de sangue chegando ao pênis, qualquer problema circulatório vai se refletir na performance sexual. Tem também o fenômeno da aromatização, que já mencionei. Em homens com excesso de gordura corporal, uma parte significativa da testosterona é convertida em estrogênio pela ação de uma enzima presente no tecido adiposo. Isso reduz os níveis de testosterona livre, levando à queda da libido, dificuldade de ereção e até perda de massa muscular. Muitos homens acima dos 60 anos acreditam que o problema é apenas da idade, que é natural perder a potência com o passar dos anos, mas a realidade é que a obesidade e os maus hábitos alimentares aceleram e agravam essas mudanças de forma muito significativa. Outro aspecto fundamental é a saúde vascular. A ereção depende de um fluxo intenso de sangue chegando rapidamente ao pênis. Se as artérias estão entupidas com placas de gordura, se a hipertensão não controlada, se existe inflamação crônica nas paredes dos vasos, o sangue simplesmente não consegue chegar em volume suficiente. É por isso que muitas vezes a dificuldade de ereção é o primeiro sinal de doença cardiovascular, antes mesmo de aparecer uma angina, um infarto ou um acidente vascular cerebral. O corpo já está mostrando, através da impotência, que a circulação não está funcionando bem. A ereção funciona como um termômetro precoce da saúde vascular. A má alimentação, rica em açúcares, gorduras saturadas e trans, alimentos ultraprocessados e pobres em nutrientes, provoca também resistência à insulina. Isso significa que o corpo precisa produzir quantidades cada vez maiores de insulina para conseguir controlar os níveis de glicose no sangue. Essa sobrecarga metabólica prejudica os vasos, favorece o acúmulo de gordura e aumenta a inflamação sistêmica. Falando em inflamação, esse é um dos conceitos mais importantes para você entender. Uma inflamação crônica de baixo grau, causada por obesidade, má alimentação e sedentarismo, é silenciosa. Ela não causa dor, não gera sintomas imediatos, mas vai comprometendo o organismo de forma progressiva. No contexto da função erétil, essa inflamação prejudica o endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos. O endotélio saudável produz uma substância chamada óxido nítrico, fundamental para o relaxamento dos vasos e para a entrada de sangue no pênis. Sem óxido nítrico em quantidade adequada, a ereção simplesmente não acontece, mesmo que o desejo esteja presente. Muitos pacientes me perguntam: doutor, mas por que eu tinha boa ereção até os 50 anos e de repente comecei a ter dificuldades? A resposta é que os efeitos da má alimentação e do sedentarismo se acumulam ao longo do tempo. O corpo consegue compensar por alguns anos, mas chega um momento em que os mecanismos de defesa e compensação se esgotam. O que parece ser uma queda súbita, na verdade, é o resultado de décadas de hábitos inadequados. Outro fator muitas vezes ignorado é o impacto da alimentação na qualidade do sono. Uma dieta rica em açúcares e cafeína, especialmente consumida no período da tarde e noite, prejudica o sono profundo. E dormir mal reduz drasticamente a produção de testosterona, que acontece principalmente durante o sono REM. A falta de descanso adequado também aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que é antagonista da testosterona. Então você entra em um círculo vicioso. Má alimentação leva a sono ruim. Sono ruim reduz testosterona. Testosterona baixa piora a função erétil. E não podemos esquecer o componente psicológico de tudo isso. O homem que não se alimenta bem ganha peso, se sente cansado,
sem energia e começa a ter dificuldades na ereção, inevitavelmente entra em um ciclo de ansiedade e insegurança. Ele passa a duvidar da própria capacidade, tem medo de falhar na próxima tentativa e muitas vezes começa a evitar situações íntimas. Essa ansiedade de desempenho piora ainda mais o quadro, porque o corpo precisa de tranquilidade e confiança para responder adequadamente ao estímulo sexual. Em resumo, a má alimentação prejudica a função erétil através de múltiplos mecanismos que agem simultaneamente. Aumenta a gordura abdominal, reduz a testosterona, compromete a circulação, eleva a glicose, gera inflamação crônica, prejudica o sono e afeta a saúde mental. É uma cascata de efeitos negativos que convergem para o mesmo resultado final: dificuldade de obter e manter uma ereção satisfatória. Depois de tudo que conversamos, você já entendeu que não é uma única fruta que vai acabar com sua potência sexual, mas também ficou claro que o excesso de frutas muito doces, especialmente a banana madura consumida sem equilíbrio, pode sim atrapalhar, principalmente após os 60 anos. O segredo, como em quase tudo na medicina, está no equilíbrio e na visão integral da saúde. E é exatamente por isso que quero encerrar nossa conversa trazendo recomendações práticas. Quais alimentos realmente ajudam na saúde sexual? Quais devem ser consumidos com moderação? E quais hábitos você pode adotar a partir de hoje para preservar sua ereção, sua vitalidade e sua qualidade de vida? Vamos começar pelos aliados da saúde sexual. Entre os alimentos que realmente favorecem a função erétil estão as frutas ricas em antioxidantes, como morango, mirtilo, framboesa romã e uvas roxas em quantidade moderada. Esses alimentos combatem os radicais livres, melhoram a circulação e favorecem a produção de óxido nítrico. O abacate é outro excelente aliado, porque contém gorduras saudáveis que participam da produção de hormônios sexuais. As oleaginosas como castanhas, nozes e amêndoas são ótimas fontes de zinco, magnésio e selênio, minerais fundamentais para a produção de testosterona e para a saúde dos espermatozoides. Os vegetais verdes escuros, como espinafre, brócolis, couve e rúcula, são ricos em nitratos naturais que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando o fluxo de sangue. O tomate, rico em licopeno, protege a saúde da próstata, o que também tem impacto positivo na função sexual. Os peixes ricos em ômega 3, como salmão, sardinha e atum, melhoram a circulação e reduzem a inflamação sistêmica. As sementes de abóbora são excelentes fontes de zinco. O alho e a cebola têm propriedades vasodilatadoras. O chocolate amargo com pelo menos 70% de cacau melhora o humor e a circulação. Em contrapartida, é preciso muito cuidado e moderação com alimentos ricos em açúcar refinado e carboidratos simples, doces, refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos recheados, pães brancos, todos eles elevam rapidamente a glicose, favorecem o ganho de peso e prejudicam a circulação. O mesmo vale para frituras, embutidos como salsicha, linguiça e presunto, e carnes processadas que são repletas de gorduras ruins, sódio em excesso e conservantes inflamatórios. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas também atrapalha a ereção porque prejudica o fígado, reduz a produção hormonal e afeta o sistema nervoso. Quanto às frutas, o equilíbrio é essencial. Maçã, pera, ameixa, morango, kiwi, abacate e frutas vermelhas são excelentes opções com baixo índice glicêmico. Já a banana madura, uva passa, tâmara, manga, melancia e caqui devem ser consumidos com mais cautela, especialmente por quem já tem diabetes, sobrepeso ou resistência à insulina. Mas não é só a alimentação que conta. Os hábitos de vida fazem toda a diferença. A atividade física regular é um dos melhores tratamentos naturais para a disfunção erétil. Caminhar, pedalar,
nadar, fazer musculação, qualquer exercício que você consiga manter com regularidade, melhora a circulação, ajuda a controlar o peso e aumenta naturalmente os níveis de testosterona. Dormir bem é outro pilar fundamental. O sono de qualidade permite que o corpo produza os hormônios necessários para manter o desejo e a função erétil. Tente dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite, em um ambiente escuro e silencioso. E evite telas de celular e televisão antes de deitar. Controlar o estresse é essencial. O excesso de cortisol prejudica a produção de testosterona e aumenta a ansiedade, sabotando completamente a resposta sexual. Técnicas de relaxamento, meditação, respiração profunda, yoga, hobbies prazerosos, tudo isso ajuda a reduzir o estresse crônico. E não podemos esquecer do acompanhamento médico regular. Muitas vezes a dificuldade de ereção não é apenas um problema local, mas um sinal de que algo mais sério está acontecendo. Diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, alterações hormonais. Fazer exames de rotina, acompanhar o PSA, medir glicose, colesterol, pressão arterial e testosterona são atitudes que podem literalmente salvar sua vida. Quero encerrar com uma mensagem muito clara. Se você tem mais de 60 anos e está enfrentando dificuldades de ereção, saiba que você não está sozinho. Esse é um problema extremamente comum e, na maioria dos casos, é tratável e reversível. A solução não está apenas em tomar um comprimido azul, embora os medicamentos tenham seu lugar quando bem indicados. A solução verdadeira e duradoura está em mudar hábitos, cuidar da alimentação, movimentar o corpo, descansar adequadamente e cuidar da saúde de forma integral. A fruta que prejudica a ereção não deve ser vista como uma inimiga isolada, mas como um alerta, um lembrete de que o excesso de açúcar, o sedentarismo, o estresse crônico e a falta de cuidados médicos são os verdadeiros inimigos da sua saúde sexual e da sua qualidade de vida. Portanto, o recado é simples. Busque equilíbrio. Varie sua alimentação. Pratique atividade física regularmente. Durma bem. Controle o estresse. E não tenha vergonha de procurar ajuda médica. Fazer tudo isso não só vai melhorar sua potência sexual, mas vai aumentar sua energia, sua disposição, sua saúde cardiovascular e sua qualidade de vida como um todo. Sua ereção é um reflexo da sua saúde geral. Cuide dela com carinho e responsabilidade, porque isso não é apenas sobre sexo. É sobre viver com dignidade, confiança, vitalidade e prazer em todas as fases da vida. Espero que este conteúdo tenha esclarecido suas dúvidas e te motivado a fazer mudanças positivas. Se você gostou, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe com outros homens que podem se beneficiar dessa informação. Até o próximo vídeo.